meus amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, para a salvação das almas, a edificação da Igreja e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Sagrada Família de Nazaré esteja com você e toda a tua família. Então, gente, antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o nosso pedido, o nosso recado de sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar, por favor. Nosso canal já está chegando aí há 2 anos, já vamos para 2 anos que temos esse canal. E, se Deus quiser, ele ainda vai por muitos e muitos anos, se Deus nos der vida, saúde, e vocês me ajudarem, tá? Para isso eu preciso da colaboração de todos, da inscrição de vocês. Então me ajude aí a divulgar o nosso canal de evangelização, católico, fiel à Igreja, não é? E você vai ter uma escola teológica gratuita, nós não cobramos nada. Nós só cobramos a sua inscrição. Então, por favor, me ajude. Muita gente vem falar comigo, eu gosto muito do seu canal, eu gosto muito das suas aulas, não é? Até meus alunos mesmo que estudaram comigo. Então, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Por exemplo, nós estamos fazendo, gente, um estudo bíblico. Tá? Eu não conheço, já estou falando isso aqui já há um tempão. Eu não conheço um canal católico que estuda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Então, gente, por favor, me ajude a evangelizar, porque esse trabalho não é fácil. Tá? Estudar a Bíblia, pegar desde o Antigo Testamento, que todo mundo sabe que o Antigo Testamento é dificílimo. Não é? Então, me ajude aí, a evangelizar, deixe seu comentário, sua crítica, sua pergunta, me ajude também aí, tá bom? Quanto mais pessoas interagirem aí, é sinal que o canal vai crescer ainda mais. Eu espero em Deus, é o presente que eu peço a Deus. Nesse Natal, o presente que eu pedi ao menino Jesus é que o canal ano que vem cresça mais ainda, as inscrições, os comentários, Enquanto vocês me apoiarem aí, a gente vai firme, porque a nossa intenção é evangelizar. O nosso povo católico precisa de evangelização, tá bom? Infelizmente, a gente só tem aquele mínimo de evangelização ali na primeira comunhão, no crisma. Eu estou falando porque eu sou professor, mas é aquela coisa corrida, não dá para a gente aprofundar. Aqui a gente pode aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, nós estamos estudando, gente, o Antigo Testamento. Nós já estudamos todo o Pentateuco. Se você quiser, eu quero começar lá do Gênesis. Nós temos aí, vai lá na minha playlist, tá? Playlist, estudo bíblico. Começa lá no Gênesis. Eu peguei desde o Gênesis. Já estudamos todo o Pentateuco. Já estudamos o livro de Josué, Juízes, Ruth.
E agora estamos estudando os livros de Samuel. São 2 livros de Samuel. Então é um estudo bem grande. Já estudamos o primeiro livro de Samuel inteiro. Agora já estamos no segundo livro de Samuel. Tá? O primeiro, ele fala mais do próprio profeta Samuel, fala do primeiro rei de Israel, Saul, e agora nós já começamos a estudar o segundo livro, que fala do rei Davi, que foi o maior rei de Israel. Então você já pode abrir aí a sua Bíblia, pode ser, né, sendo Bíblia católica, gente, pode ser da Ave Maria, pode ser da CNBB, de Aparecida, só que eu uso a de Jerusalém, que eu gosto mais para estudar. Eu acho ela uma Bíblia para estudo melhor. Mas você pode usar qualquer Bíblia católica. Eu só peço para não usarem Bíblia protestante. Tá? Até porque está faltando livros. Tá? Então não estude com Bíblia protestante. Se você não tem, compre. Não é cara uma Bíblia católica, gente. Tá? Então não use Bíblia protestante nos nossos estudos. Ok? Até porque está faltando 7 livros que todos nós já sabemos. Tá? E a interpretação também está diferente. Nós sabemos que a interpretação protestante é totalmente diferente da interpretação católica. Então, por favor, use Bíblia católica, ok? Então, gente, nós paramos no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Está aí na página, se você usa a Bíblia de Jerusalém e quiser me acompanhar, nós paramos na página 444, 444, não é difícil. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos do livro de Samuel, o capítulo 11 e o capítulo 12. Por quê? Porque nos ensinam muito, tá? Esses 2 capítulos são muito bons, porque trazem muitos ensinamentos para nós. Porque Davi, gente, Davi foi o maior rei de Israel, tanto que ele é a figura do Messias, né? Jesus, filho de Davi, Jesus é da descendência de Davi, porque Davi unificou todas as 12 tribos de Israel, não é? Então ele foi o maior rei de Israel. Tanto que os judeus achavam que o Messias, né, viria como Davi, né, um guerreiro que lutasse contra os inimigos do Império Romano, né? Só que Jesus, né, não era para isso. Jesus veio para tirar o pecado, não para guerrear contra os povos pagãos. Mas Jesus é a figura de Davi. Tanto que Atos dos Apóstolos se refere a Davi como o rei segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Tanto que tudo que Davi ia fazer, ele consultava a Deus. Só que esse capítulo 11, vamos começar pelo capítulo 11, vai mostrar a fraqueza de Davi. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos tementes a Deus, todos nós tentamos seguir a Deus, mas nós somos falhos. Por isso que o Salmo 119 diz lá: maldito aquele que confia no homem, porque o homem é falho, não é? Então nós vamos ver que Davi, mesmo sendo o rei, tendo tudo, gente, Davi ele era um homem tão abençoado por Deus, que Deus deu tudo para ele, inclusive várias mulheres. A gente sabe que a poligamia era tolerada no Antigo Testamento. Claro que no Novo Testamento não. Jesus, antes lá do pecado original, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Está lá na primeira página do Gênesis. Só que com o pecado, né, desnorteou tudo. Então, nós vemos aí vários homens aí com várias mulheres. Abraão, Jacó, Davi, Salomão. E Deus não era contra. Não é que Deus permitia, Deus tolerava. Então, muitas vezes, vamos dizer assim, Deus mesmo é que dava, né, como dizia o Padre Léo, né, tudo, as mulheres de Davi, tudo era que Deus que tinha dado, né? Deus permitia que Davi tivesse várias mulheres, tá? Só que mesmo assim Davi não ficou satisfeito. Então hoje nós vamos ver a fraqueza de Davi, o adultério de Davi. Então, gente, prova como nós somos, às vezes nós somos também Davi. Deus nos dá tudo, não é? Às vezes Deus nos dá muito mais do que a gente merece, mas a gente às vezes não agradece, a gente é mal agradecido e a gente, né, vira as costas para Deus quando a gente está no pecado. E a gente vai ver aqui que quando a gente está no pecado, um pecado atrai o outro. Davi, quando ele se afastou de Deus por causa de uma mulher, por isso que eu brinco aqui,
Eu gosto de brincar com as mulheres, porque todos nós, homens aqui, amamos as mulheres, não é? Mas eu sempre gosto de brincar aqui que a mulher é a perdição do homem. A mulher perdeu Adão, por causa da Eva lá, ele se perdeu. A mulher perdeu Davi, nós vamos ver. A mulher vai perder Salomão. Perdeu Sansão, a Dalila lá, né? Deus falou para o Sansão não contar lá a origem da força dele. Ele ficou tão louco na mulher que contou lá e olha o que aconteceu. Agora nós vamos ver a mesma coisa. Gente, Davi tinha várias mulheres, mas quando ele entesou com a mulher do Urias, como dizia gente, assista essa pregação do Padre Léo, vocês vão maravilhar. Eu esqueci o nome da pregação agora. E que ele conta essa história, mas aqui, você morre de rir, entendeu? Inclusive ele diz que os padres deixam de casar por causa de Salomão e de Davi. Claro que era uma brincadeira dele, mas por que os padres hoje não casam? Porque Davi e Salomão já gastaram a cota, dizia ele, né? Porque Davi e Salomão tiveram várias mulheres. Então hoje os padres tudo tem que ficar solteiro, entendeu? Tem que ser o Padre Léo mesmo. Então ele falando, né, que o Deus tinha dado várias mulheres para Davi, mas quando ele viu a Betsabé tomando banho, né, aquele jeito dele de contar, eu morro de rir. Então eu lembro, quando eu vejo essa história do adultério de Davi, eu logo lembro dele, dessa pregação que ele conta. Não é? Quando Davi chegou lá e viu a mulher de Urias tomando banho, ele ficou maluco. Né? Então, gente, a mulher ela pode, né, levar o homem para Deus, mas pode levar também para o inferno. Então você que é mulher, cuidado. Né? Então, cuidado para você não levar o homem, né? Que você possa levar o homem para o céu. O seu marido, o seu irmão, né? Que você, mulher, possa levar, né, o seu marido, o seu irmão, o seu pai para Deus. Né? Porque quando o homem às vezes entesa numa mulher, né, ele perde a razão. E a gente vai ver aqui que depois do adultério de Davi, ele vai cometer muitos pecados, um em cima do outro. Mas olha o bonito, ele vai se arrepender. E Deus vai, claro, vamos lá, vamos ler. Eu faço questão de ler, não é? Porque é muito bonito. Então a gente vai lendo e vai comentando sobre essa história maravilhosa do rei Davi, que era ungido de Deus, um homem que tinha toda a bênção de Deus, mas por causa de uma mulher, não é? Que ele lá encasquetou com a mulher, olha só o que deu. Então vamos ler esse capítulo 11, que é maravilhoso, sobre o pecado de Davi, o adultério de Davi. No retorno do ano, na época em que os reis costumavam fazer a guerra, lembrando, né, que Israel queria um rei para isso mesmo, para guerrear com os pagãos, não é? Pediram lá Saul, depois Davi. Davi enviou Joabe, com ele seus servos e todo Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Então o rei é esperto, né? O rei mandou lá os súditos dele para a guerra e ele ficou em Jerusalém, sozinho. Né? Ele falou, vocês vão para a guerra e eu fico aqui em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde, prestem atenção, numa tarde, levantando-se da cama, pôs-se a passar pelo terraço do palácio e do terraço avistou uma mulher que tomava banho. Por isso que o padre Léo falou na pregação, entendeu? Quando ele chegou da janela e viu a mulher tomando banho, ficou doido. Então, gente, você que é mulher, então cuidado quando você for tomar banho, quando você for numa praia, não é? Pode tomar seu banho, mas, por exemplo, muita gente pergunta, né? Posso usar, a mulher pode usar biquíni? Pode usar, mas um biquíni decente. Não vá, gente, não vá usar um fio dental, porque eu tô falando que eu sou homem. Eu já vi mulher usando cada biquíni, pelo amor de Deus, dá vontade de se afogar no mar. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, decente, bota um biquíni tampando as suas partes. Porque, gente, isso tenta o homem. O homem fica tentado. O homem é muito tentado pelo que ele vê. Entendeu? Então, você que é mulher, quando você for tomar seu banho, a roupa que você for vestir, bote uma roupa decente. Entendeu? Por quê? Porque o homem, ele é tentado pelo que ele vê. Então, se ele vê, dependendo da roupa que a mulher estiver usando, ele realmente vai chegar em cima dela, como o Davi. Davi vai fazer pior do que chegar em cima dela, mas estou falando para você que é mulher. Tá? Então, cuidado para você não tentar um homem, para depois você não se arrepender.
Então ele viu lá a mulher tomando banho e era muito bela a mulher. Claro, se fosse feia ele não ia ver. Não é? Ele não ia ficar ali de butuca ali olhando a mulher tomando banho se fosse feia. Não é? Então a mulher era bela. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher e lhe disseram: ora, é Betsabé, filha de Elim e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou emissários que a trouxessem. Ela veio ter com ele e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de sua menstruação. Ela tinha acabado de acabar a menstruação. E era a lei de Moisés. Quando a mulher estava menstruada, ela não podia ter relação. Está lá na lei de Moisés. Era uma lei do Antigo Testamento. No Novo não tem nada a ver mais. Entendeu? Claro que não é bom, mas não é pecado, tá? Mas no Antigo Testamento era. Depois ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, gente, entenderam a história, né? Ele ficou lá no palácio sozinho, a mulher estava tomando banho. Ele mandou, olha só, os mensageiros dele, informações daquela mulher, falaram que ela é mulher de Urias, ou seja, ela era uma mulher casada. Então ele mandou chamar ela porque ele era o rei. Então a mulher foi e lá dormiu com ele e ficou grávida. Então o rei Davi cometeu adultério, né, com a mulher de Urias. Entendeu? E uma coisa interessante. Veja, nunca fique sem fazer nada. Tá vendo? Por que Davi pecou? Porque ele não estava fazendo nada. E mente vazia é oficina do diabo. Eu falo isso por experiência própria. Entendeu? Não é bom ficar sem fazer nada. Porque aí você fica pensando no pecado. Isso aí muitos padres já falaram. Não é? Por que a gente às vezes fica pensando no pecado? Fica querendo pecar? Porque você não tem nada na cabeça. Se você tiver alguma coisa para se ocupar, você não vai pensar em pecar. Então, gente, procure fazer alguma coisa. Se você já não trabalha mais, mas vá ler um livro, vá assistir um filme, não é? Não fique sem fazer nada. Por que Davi pecou também? Porque ele estava lá sem fazer nada. Ele era o rei, não é? Não é porque é o rei. Gente, o Papa é o que mais trabalha na cadeirinha de roda lá, coitado. Então não é porque você é importante que você deve ficar sem fazer nada. Então muitas vezes o pecado também, né, não é à toa que tem esse ditado muito correto: mente vazia, oficina do diabo. Não fique sem fazer nada, que você vai acabar pecando de alguma forma. Então Davi pegou lá a mulher do Urias e engravidou ela. Mas não vai ficar só nisso, vai ficar pior ainda. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe, que era o subordinado dele: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou dele como ia Joabe e o povo e a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu da casa do rei e depois recebeu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei, com todos os seus servos do seu senhor, e não foi para a sua casa. Então, gente, não sei se vocês perceberam a maldade de Davi. Davi já tinha abusado da mulher do seu próprio subordinado, né? E já tinha engravidado ela. Então, o que ele fez? Ele embriagou Urias e mandou ele ir para casa. Para quê? Para que ele fosse dormir com a mulher dele. E aí a mulher dele falasse o quê? Ó, engravidei, né? E Urias ia achar que o filho era dele. Mas ele não dormiu com a mulher dele. Então, entenderam a maldade de Davi? Ele embriagou Urias para que ele tivesse relação com a própria mulher e ele não ficasse sabendo do adultério do rei com a mulher dele. Olha só como é que quando a gente está no pecado, gente, um pecado vai trazendo o outro, vai se alastrando. Quando você está longe de Deus é terrível. O diabo, ele não está contente só com um pecado. Ele vai fazer você cometer muito mais pecado. Entendeu? Então olha a maldade de Davi. Tá vendo?
Tudo por causa de uma mulher. Informaram isso a Davi. Urias disseram, não desceu à sua casa. Davi perguntou a Urias, não chegaste de viagem? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi, a arca de Israel e Judá habita em tendas, e o meu chefe Joabe e os servos do meu senhor acampam em campo raso, e eu irei à minha casa para comer e beber, e deitar-me com a minha mulher? Por tua vida, por tua própria vida, eu não farei tal coisa. Aí, tá vendo? Gente, Urias, ele não era judeu, ele era pagão, ele era hiteu. Ele não era judeu. Mas olha o respeito que ele tinha pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado para os judeus. É como se fosse o Santíssimo hoje para nós. Então, o que ele falou para Davi? Por que ele não foi deitar com a mulher dele? Por quê? Em respeito à Arca de Deus que estava ali. Então, Urias, que era um pagão, ele foi mais fiel a Deus do que Davi. Porque Davi cometeu adultério com a mulher do Urias. E ainda, olha só, tá vendo? Davi queria que ele fosse para casa para ter relação com a mulher dele. Entendeu? Olha só, gente, a diferença de uma pessoa de Deus, mas que está no pecado, e de uma pessoa até que não é de Deus, mas que respeita. Então, muitas vezes você é católico, mas você às vezes não está seguindo a lei de Deus. Às vezes uma pessoa que nem é católica, às vezes está fazendo muito mais do que você. Então nós não podemos dizer, gente, que só os católicos que vão para o céu, não. Às vezes até aquela pessoa que não é católica pode se salvar, se ela viver, diz o nosso catecismo, se ela viver de acordo com a sua consciência. Tá? Então Davi, que era o rei, fez uma coisa errada, cometeu um pecado grave. Urias, que não era nem judeu, por respeito à arca de Deus que estava ali, entendeu? Ele não foi para a casa dele para ter relação com a mulher dele. Tá vendo? E tem mais. Olha só. Então Davi disse a Urias, fica hoje ainda aqui e amanhã te despedirei. Urias ficou ainda aquele dia e aquela noite e o dia seguinte em Jerusalém. Davi o convidou a comer, a beber em sua presença e o embriagou. Olha só, hein? Tá vendo, gente? Como que é terrível a pessoa longe de Deus? Convidou o cara lá, né, que tinha abusado da mulher dele, não é? Para comer e beber com ele e embriagar ele. Por isso que eu falei, tomar seu vinho, a sua cerveja não é pecado, mas a embriaguez é pecado. São Paulo diz bem claro, né? São Pedro a mesma coisa, estáis sóbrios. Tá? Então não é pecado você tomar sua cerveja e seu vinho, mas a embriaguez é pecado. Então, outro pecado de Davi, embriagou Urias. Tá vendo? À tarde, Urias saiu e deitou-se em sua casa no mesmo lugar em que dormiam os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa, por respeito à arca da aliança que estava ali. Ele não dormiu com a mulher dele. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e remeteu por intermédio de Urias. Olha só o que Davi fez, hein? Mandou uma carta para o subordinado dele e mandou Urias levar. E o que tinha nessa carta? Você vai ver. Escreveu ele na carta, Davi: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retiram-se, deixando-o só para que seja ferido e venha a morrer. Agora eu te pergunto, o que Urias fez para Davi? Para Davi fazer essa covardia com ele? Nada. Urias não fez nada com Davi. Nada. Pelo contrário, Urias amava Davi. Entendeu? Ele era super amoroso com Davi, era servo fiel de Davi. Então, Urias não fez nada. Então, por que Davi fez? Olha só, Davi mandou uma carta para o general dele, Joabe, para botar Urias na frente da batalha, para que ele pudesse morrer. Para quê? Para ele poder ficar com a mulher dele.
Olha, gente, o que é o ser humano longe de Deus? O que é a gente no pecado? A gente é a pior pessoa. O pior do ser humano é a pessoa longe de Deus, é a pessoa que se entrega ao demônio. Davi aqui, podemos dizer, ele não estava possuído, mas aqui, a pessoa longe de Deus, então um pecado vai... Então, Davi cometeu o pecado de adultério, de embriagar Urias, e aqui vai cometer o pecado de assassinato. Tá? Joabe, que supervisionava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e houve vítimas na tropa entre os servos de Davi. E Urias, o Hiteu, morreu também. Coitado do homem, gente. O homem morreu inocente. Não fez nada para Davi. Davi fez isso de covardia. Dá até um aperto no coração. Uma morte totalmente injusta. Urias não merecia o fim que ele teve. Ele não fez nada contra Davi. Joabe mandou a Davi um relatório sobre todos os pormenores da batalha e deu esta ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de contar ao rei todos os pormenores da batalha, se o rei se enfurecer e perguntar: por que vos aproximares da cidade para lutar? Não sabeis que iriam atirar do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobal, não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu? Em Tebes, por que vos aproximastes da muralha? Então dirás: o teu servo Urias, o Heteu, morreu também. Outra coisa, tá? Urias era tão fiel a Davi que quando ele levou a carta para Joabe, ele entregou nas mãos, ele fez a vontade. O Padre Léo, nessa pregação dele, o Padre Léo vai falar: se Davi fosse hoje em dia, o que o cara ia fazer? Ia ler a carta. Quem não tem curiosidade, né? Leva uma carta de fulano, né? Muitas vezes, antigamente a gente escrevia carta, hoje já não se escreve mais. Mas quantas vezes, né? Fulano, entrega essa carta para fulana, a pessoa vai lá e lê a sua carta. Não pode, né? Não devia, mas quantos já fizeram isso? Por curiosidade. Então o Padre Léo, até isso ele falava. Urias era tão fiel a Davi que ele nem leu a carta, porque se ele tivesse lido ele não tinha morrido. Porque a carta falava, né, para botar ele ali na frente para ele morrer. Por que Urias morreu? Porque ele era fiel a Davi. Ele era fiel ao rei. E Davi fazendo essa sacanagem com ele pelas costas. Pegou a mulher dele, estou usando aqui, gente, as palavras que o Padre Léo usava, tá? Então, quer dizer, pegou a mulher dele, né, embriagou ele e ainda botou ele lá na frente para morrer. Impressionante, cara. A pessoa sem Deus, o que ela é capaz de fazer? O mensageiro, mas só que Deus está vendo isso tudo. Davi achou que Deus não estava vendo. Por isso que Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que o pecado, gente, às vezes a gente tem vergonha de confessar. Mas não esquece que Deus está vendo. A gente acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Deus é onisciente, Deus vê tudo. Davi achou que isso tudo ia ficar impune, mas não vai ficar. O mensageiro partiu e logo à chegada relatou a Davi toda a mensagem que Joabe o havia carregado. Davi encolerizou-se contra Joabe e disse ao mensageiro: por que chegastes tão perto da muralha da cidade para combate? Não sabeis que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobal, não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu? Por que vos aproximastes da muralha? Então o mensageiro respondeu a Davi: aconteceu que eles nos atacaram de surpresa, numa saída em campo aberto, e nós o fizemos recuar até a entrada da porta. Mas os arqueiros dispararam do alto da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei caíram mortos. E o teu servo Urias, o Hiteu, morreu também. Falsidade! Isso tudo, gente, é falsidade de Davi.
Davi ficou, encolerizou-se, como dissesse assim, nossa, morreu Urias. Falsidade, fingimento, ele que mandou. Só que ele mandou pela carta. Urias não leu, entregou para Joabe, só ele e Joabe sabia. Então esse outro mensageiro, quando ele deu a notícia que Urias tinha morrido, Davi, meu Deus, Urias morreu. Falsidade, gente. Outro pecado, tá vendo? Adultério, embriagou ele, mandou matar, agora tá lá falsidade, né? Davi ficou com encolerizou-se porque Urias morreu. Nada, foi ele que mandou. Falsidade, a pessoa falsa. É o que mais tem hoje, principalmente dentro da igreja. Às vezes está ali, junto com você, ali está falando mal por trás. Entendeu? Então, cuidado, gente. Vamos ter cuidado com a nossa língua, com as fofocas, não é? Isso é terrível. Então Davi disse ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te preocupes com esse caso. A espada devora tanto num como no outro lado. Redobra o ataque contra a cidade e destrói. Animai-o assim. Logo que a mulher de Urias soube que o seu esposo Urias morreu, ficou de luto por seu esposo. Ela também não gostava dele, não. Entendeu? A mulher que faz isso, com certeza não gosta do marido, né? Então ela também não gostava dele, não. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la. O seu marido morreu, você não vai ficar sozinho. Então Davi mandou buscá-la. Levou-a para a sua casa e a tomou por mulher. Ela lhe deu um filho, mas a ação que Davi praticara desagradou ao Senhor. Tá vendo? Então o Senhor viu tudo, Deus viu tudo. E isso desagradou a Deus. Deus não aprovou nada disso. Entendeu? Por quê? Porque para a sociedade, a sociedade não sabia que Davi tinha mandado matar Urias. Então, para a sociedade, o filho era de quem? Era de Urias. Por quê? Porque ninguém sabia que aquele neném que ela estava esperando era de Davi. Então, ela estava grávida. Então, para todo mundo ali, daquele povo ali, ela estava grávida do marido. Ninguém sabia que ela estava grávida do rei. Então, o rei morreu, o Urias morreu. O que Davi fez? Manda buscar a mulher. Ela está grávida, ela não pode ficar sozinha. Manda buscar que eu vou assumir ela e vou assumir o filho. Olha que rei maravilhoso, né? Assumiu a mulher com o filho do Urias. Então, para a sociedade, né, Davi era um grande homem, né? Assumiu a mulher com o filho que não é dele. Mas só quem sabia era Deus. Não é? Então, olha só, isso aí, olha o que é a pessoa falsa, não é? O que adianta, a gente diante dos outros, as pessoas já acharem que nós somos uma coisa, mas se por dentro nosso coração está estragado. Lembra que Mateus 15, Jesus diz bem claro, é do coração do homem, do ser humano, que sai tudo que é de ruim. Então o que adianta para os outros a gente ser uma coisa, se aqui o coração tá podre? E o coração de Davi nesse momento estava podre. Para os outros era um rei maravilhoso nesse momento, mas não era. Infelizmente, Davi abandonou Deus por esse período por causa de uma mulher. Começou lá com a mulher tomando banho. Olha só, a bola de neve. Pecado atrás de pecado, em cima de pecado. Entendeu? Por isso que o pecado é terrível. E Jesus veio para isso. Tá? Aí vai entrar Deus na história. Isso que eu estou falando, gente. Uma hora a gente vai ter que acertar as contas com Deus. É o capítulo 12. Então o capítulo 11 fala do pecado de Davi. Agora no capítulo 12, aí Deus vai entrar na história. Tá? O Senhor mandou o profeta Natã falar com Davi. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. É o mesmo profeta que lá no capítulo 7 falou que Deus ia dar o trono, né, para o filho, né, o descendente de Davi. Seria Salomão e depois o próprio Messias, o próprio Jesus. O mesmo profeta lá do capítulo 7 que veio a Davi, falou só coisa boa para ele, agora vai trazer um recadinho
Vai trazer uma palavrinha muito boa para ele. Por isso, gente, a gente tem que ter cuidado. Tá? Porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. E um dia a conta vem. Se não for nesse mundo, quando a gente morrer, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Não esqueça disso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um ali vai responder pelo que fez enquanto estava nessa vida. Então não acha que o que você está fazendo não vai ter consequência, porque vai. Tá? Então Deus mandou o profeta falar para Davi. Ele entrou e disse. Aí Natan contou uma história para Davi. Davi, vem cá, vou te contar uma história. Aí Natan começou a contar, o profeta, em nome de Deus, começou a contar uma história para Davi. Havia 2 homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criava e ela cresceu com ele e com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo da sua taça, dormindo no seu colo, era como uma filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou das suas vacas para servir ao viajante que o visitava. O profeta contando a história para Davi. Ele tomou a ovelha do pobre e a preparou para a sua visita. Então, não sei se você entendeu. Ele contando a história para Davi. Um homem rico e um homem pobre. Né? O rico tinha várias ovelhas e várias vacas. E o pobre só tinha uma ovelhinha. E ele, em vez de pegar as dele, pegou a do pobre. Entendeu? Contando para Davi. Davi se encolerizou, ficou com raiva. Nossa, quem é esse homem? Né? Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natan: pela vida do Senhor, quem fez isso é digno de morte. Aí, tá vendo? Quando é o outro, não, tem que castigar. Mas e quando é você? Então nunca aponte o dedo para o outro. Não é? Quando você aponta o dedo para o outro, é um para o outro, um para Deus e 3 para você. Então, cuidado quando você for julgar o outro. Esse cara merece morrer. E você? Quantas vezes você já mereceu morrer por causa dos seus pecados? E Deus te perdoou. Então por que você está julgando o outro? Por isso que Jesus fala, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que você mediu o outro, você vai ser medido. Não fale do outro. Não é? Mesmo que você hoje já não faça mais o que você fazia antes, mas cuidado, porque um dia você pode cair. Davi não caiu? Então não julgue o outro. Esse merece a morte, falou Davi. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natan disse a Davi: esse homem és tu. Falou na cara dele. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade. Mas é preferível você falar a verdade do que você ser falso. Então o profeta botou o dedo na cara de Davi e falou: esse homem é você. Tá vendo? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí agora um recadinho de Deus para você. Assim fala o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel. Você sabe, gente, quando Deus entra na história, é igual Jó, a gente vai ver Jó. Jó, ele falava, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Quando Deus entrou, ele... A gente é assim também. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus vier, vai haver muito choro e ranger de dentes. Porque uma palavra que Jesus vai falar, pronto, nos derruba. É Deus falando. Olha só o que Deus vai falar para Davi. Eu te ungi, rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do seu senhor. Eu te coloquei nos teus braços as mulheres do teu senhor. É o que o padre Léo falava, brincando, mas agora falando sério. Todas as mulheres que Davi quis, ele teve. E Deus deixou. Deus permitia. Olha aqui o que ele está dizendo.
todas as mulheres do teu Senhor eu te dei a casa de Israel, a casa de Judá, e se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa, tudo aquilo que Davi quisesse. Deus está falando para ele, tudo que você me pedisse eu te dava. Porque desprezaste o Senhor e fizeste o que lhe desagrada. O que é que desagrada a Deus? O pecado. Tu feriste a espada Urias, o heteu, sua mulher, tomaste-a por sua mulher, e a ele mataste pela espada dos amonitas. Olha aí. Você matou lá o Urias para ficar com a mulher dele. Agora a espada não mais se apartará da tua casa, a consequência do pecado. É o que eu quero falar agora. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Então, gente, o pecado ele tem consequência, é o que eu já expliquei. Eu vou explicar isso melhor quando a gente for estudar sobre as indulgências. Tá? O pecado ele tem a culpa e ele tem a pena. A culpa é perdoada na confissão, você tem que se arrepender, confessar. Mas fica a pena, o estrago que o pecado deixou que você tem que reparar. Por isso que existe o purgatório. Aqui é uma prova também que existe o purgatório. Porque se você não pagar aqui, você tem que pagar lá. Porque eu já falei, ninguém pode entrar na comunhão com Deus se não for santo. Então Deus aqui é bem claro. Por causa do pecado, a espada não vai deixar mais a tua casa e vai ter mais coisas. Assim diz o Senhor, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Não é que Deus mande desgraça, Deus permite. Então quando você está longe de Deus, quando você está no pecado, Deus permite, Deus pode permitir que a desgraça venha na tua casa. Está bem claro aqui. Mas você longe de Deus, você não tem a proteção dele. Então ele pode permitir que a desgraça chegue na tua casa. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz desse sol. Tu agiste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel e à luz do sol. Por quê? Porque ele foi covarde. Ele mandou a carta lá pelo Urias para entregar lá tudo na surdina, como eu falei. E Deus falou com ele, você fez tudo na surdina, né? Mas eu vou fazer para você ver. Eu vou fazer na cara. Tá? Então, tudo que você for fazer, não faça por trás. Tudo que você precisar fazer com uma pessoa, falar, conversar, não faça por trás. Chega na pessoa. Fala na cara dela. É preferível você falar na cara dela, mesmo que ela não goste, do que você falar por trás. Olha o que Deus está falando aqui. Você agiu na surdina, mas eu vou fazer na tua cara, para você ver. É assim que Deus age. E também nós devemos agir assim. Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Então Natã disse a Davi, por sua parte, o Senhor perdoa a tua falta, você não morrerá, mas por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E Natã o deixou. Está vendo? A consequência do pecado, o filho do adultério vai morrer. Está vendo? É a consequência do pecado. Então tudo aquilo que você faz tem consequência, de bom e de mal. Então o pecado que você fez, você se arrependeu, se confessou, Deus te perdoa. Bem claro aqui, Deus te perdoa, mas fica a consequência. Então se você não pagar aqui, você paga no purgatório. Por isso que a igreja acredita no purgatório. Aqui está bem claro. E quem é que tem a certeza de que seus pecados todos serão apagados aqui? Ninguém tem certeza disso. Então por isso que existe o purgatório. Se você não pagar aqui, Deus te dá a oportunidade de você pagar depois da morte. A sua alma. Porque para você entrar no céu, porque senão você vai para o inferno. Gente, então o purgatório é uma maravilha. Por quê? Porque quem é que morre 100% santo? Eu já falei, eu não vou morrer 100% santo. Eu não tenho essa coragem de levantar o dedo e dizer que eu vou para o céu direto. Então eu vou dar uma passadinha lá no purgatório, eu tenho certeza. Quem que não tem aquele pecadinho de leve?
Não é? Então, gente, se você cometeu um pecado, primeiro se arrependa, confesse e você tem que reparar o seu pecado. Ah, mas não tem como eu reparar mais. Fulano já morreu. Eu fiz aquilo com fulano, fulano já morreu. E aí? É o que eu estou falando. De alguma forma você tem que reparar o mal que você fez. Entendeu? O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e ela caiu gravemente enferma. Davi implorou a Deus pelo menino, jejuou, ficou junto dele e passou a noite prostrado no chão. Os dignatários da sua casa foram ter com ele para o levantarem do chão, mas recusou e não tomou alimento nenhum com eles. No 7º dia, o menino morreu. Então Davi ficou 7 dias em oração, prostrado no chão, jejuando, fazendo penitência. Para quê? Por causa do pecado, mas não teve jeito. Então, gente, dependendo do pecado, só Deus para julgar. Por isso que a gente não pode julgar. A gente não sabe qual é o pecado que a gente cometeu. Por isso que eu falo que tem gente que fala que não existe pecados, certos tipos de pecado. Claro que existe. Existe o pecado grave e existe o pecado venial. São João diz bem claro na carta dele: há pecados que levam à morte e há pecados que não levam à morte. A morte é eterna. Né? Então existe o pecado mortal, a igreja ensina. Existe o pecado mortal e existe o pecado venial. O pecado venial é perdoado na missa, no ato penitencial. Mas o pecado mortal, só na confissão. E mesmo assim fica a pena, que eu já falei. Então, gente, aqui Davi ficou prostrado 7 dias e não teve jeito. O menino morreu. É a consequência do pecado. Dependendo do pecado. Aliás, não foi só um pecado, né? Davi cometeu vários. Adultério, né? Se eu for elencar aqui, adultério, né? Homicídio, não é? E vários outros pecados que ele cometeu. Entendeu? Ao mesmo tempo. Então o menino morreu. Os servos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que o menino tinha morrido. Diziam: quando a criança disser que a criança morreu, ele poderá fazer algum mal? Davi notou que os seus servos cochichavam entre si e compreendeu que a criança estava morta. Perguntou-lhes Davi: o menino morreu? E eles responderam: sim. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou na casa do Senhor e se prostrou. Voltou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Disseram-lhe os seus servos: que fazes aí? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. E agora que a criança morreu, tu te levantas e te alimentas? Ele respondeu: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe, talvez o Senhor tenha piedade de mim e a criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar? Eu sim irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim. Lembrando, gente, que os judeus, eles não tinham ainda a crença da vida eterna como nós temos. Então eles achavam que morreu, acabou. Tá? Infelizmente, muitos irmãos protestantes, tenho que falar a verdade, pegam esses textos aqui e interpretam para nós hoje. Gente, para nós hoje não é assim. Hoje todas as orações pelos nossos falecidos valem, porque nós cremos no purgatório. Não é? Ninguém sabe onde estão os nossos mortos, já cansei de explicar aqui. Agora os judeus não. Os judeus eles tinham ainda aquela crença que morreu, acabou. A pessoa ficava dormindo e ia para a mansão dos mortos. O que era verdade no Antigo Testamento, todos aqueles que morriam iam para a mansão dos mortos, porque o céu estava fechado por causa do pecado. Então não existia ainda o céu nem o inferno como existe hoje. Hoje a gente sabe que existe o céu, o inferno e o purgatório. Mas aqui não, aqui só existia mesmo a mansão dos mortos, onde inclusive Jesus desceu quando ele morreu para trazer a salvação àqueles que tinham vivido antes dele. Então aqui, né, a crença deles era essa. Davi consolou Betsabé, sua mulher, foi ter com ela e deitou-se com ela. Ela deu à luz um filho, a qual deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e o deu a saber pelo profeta Natã. Este o chamou de Gedebias, por causa do Senhor.
Então, gente, é maravilhosa essa história, não é? Mas tem algumas coisas aqui para a gente comentar nesse finalzinho de... Aqui ainda tem o final aqui, que Davi ainda vai lutar aqui na conquista de Rabá. É uma cidade onde Davi vai guerrear e vai vencer. Eu não vou ler, porque nós já estamos cansados de saber, né, dessas guerras entre Israel e os pagãos, e aqui Davi vai vencer, né, porque ele era o rei de Israel contra os pagãos. Então não vou ler. Mas eu quero encerrar falando dessa história de Davi, não é? Desse pecado de Davi. Já falamos de todo, né, de todo o processo, já lemos aqui. Agora algumas coisas interessantes, não é? Davi, ele realmente ele cometeu várias. Só que ele se arrependeu. Né? Ele se arrependeu. Como que a gente sabe que ele se arrependeu? Porque por causa desse pecado, ele fez o Salmo 50. Leia depois o Salmo 50. Né? Tá lá, no começo do Salmo está explicando. É o Salmo que ele compôs depois do pecado, né? Que ele tinha adulterado com a mulher de Urias e tinha matado o coitado do Urias. Não é? Então, ele realmente, gente, ele se arrependeu. E o Salmo 50 o Salmo 50 ele é tão maravilhoso que a igreja pede que a gente reze ele toda sexta-feira, porque sexta-feira é um dia de penitência. A igreja coloca como a sexta-feira porque é o dia que Jesus morreu. Então você deve ler toda sexta-feira o Salmo 50. E você vê ali que realmente Davi está arrependido. Tá? Então, foi um erro grave de Davi, mas ele se arrependeu. E ele pagou. O filho que ele teve acabou morrendo, mas depois Deus o abençoou com outro filho e ele acabou tendo Salomão, né? Que vai ser mais para frente a história que nós vamos debater aqui. Outra coisa, Davi fez penitência. No caso dele, você poderia dizer assim, mas não adiantou nada. Mas veja, cada caso é um caso. O caso de Davi era grave. Ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato e o Urias não fez nada com ele. Então a gente não sabe. Gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, quem vai decidir é o Senhor. Então, faça a sua penitência, faça o seu jejum. Se você cometeu um pecado diante de Deus, se arrependa, se confesse. Procure reparar. Se você tem como reparar o mal que você fez, repare. Por isso que isso é uma coisa importante, gente. Se você cometeu um pecado, primeira coisa, se arrependa. Senhor, me arrependo. Segundo, vá lá se confessar. Terceiro, procure reparar o seu erro. Se o erro foi seu, se você que errou, eu briguei com fulano, vai lá. Você vai lá, peça desculpas, peça perdão, se reconcilie. Jesus disse isso. Antes de você dar a sua oferta, vai lá, se reconcilia com o teu irmão e depois você vem fazer a sua oferta. Então, que a gente possa aprender. Né? A gente muitas vezes é Davi. Quem de nós aqui não comete pecados? Eu já cometi vários. Eu sou um ser humano. Por isso que eu falei que eu vou passar no purgatório, eu tenho certeza disso. Entendeu? Mas quantas vezes eu choro? Eu já falei isso aqui. Eu sou muito difícil de chorar. Mas quantas vezes eu choro por causa dos meus pecados? Então um pecado vai puxando o outro. Então faça um ato de contrição. Se arrependa. Né? Vá se confessar. Não fique guardando o pecado com você. Aquela história que eu contei. Amanhã pode ser tarde demais. Já contei essa história aqui. Do homem, né, que não era casado. Vivia junto, mas não era casado. E queria que o bispo casasse ele. E o bispo falou, amanhã eu te caso. Falou, não, quero hoje. O senhor falou que tinha que ser hoje, que o bispo tinha feito uma pregação, que a gente não podia deixar nada para amanhã. E ele foi lá e casou. O bispo casou ele. Quando foi de madrugada, chegou a notícia que ele tinha morrido. Então, você não sabe o dia de amanhã. Então, não guarde pecado com você. Cometeu um pecado, se arrependa, se confesse e, se possível, repare. Repare o seu pecado. Se você que errou com alguém, né, vai lá e faça a sua parte. E se não foi você, dê o perdão pelo menos. Tá? Você não é obrigado a conviver com aquela pessoa, mas dê o perdão. Tá? Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Agora, se for contra Deus, pior ainda. Se você pecou contra Deus, pior ainda. Vai lá, peça perdão a Deus. Não é? Nós somos fracos mesmo, gente. Mas o Senhor está pronto para nos perdoar se o nosso coração realmente for sincero
e você estiver realmente arrependido. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.